as lides dentro do espiritismo, especificamente dentro da mediunidade, dentro do mediunismo, trabalhando e auxiliando e também se desenvolvendo espiritualmente. Ali se encontra então um material extremamente importante. Nós trouxemos aqui esse livro de André Luiz, que além do livro, o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, este é um livro-texto básico que todo mundo tem que ler, nos domínios da mediunidade. André Luiz, falando aqui com Hilário e Aulus, que ele foi convidado para fazer esse livro, ele disse que é um curto estudo sobre mediunidade, um estudo básico sobre mediunidade, e nós até hoje não conseguimos dar conta desse livro, porque toda vez que eu li esse livro, a gente vai encontrar coisas que a gente não tinha entendido direito, ou entendeu de um jeito e agora está entendendo de outro, de forma mais aprofundada. Então não tem escapatória, tem que ler o livro no domínio da mediunidade. E depois esse livro que a nossa irmã já citou, que é um livro novo de Divaldo, onde Manuel Filomeno de Miranda já traz alguns detalhamentos em relação a algumas questões metodológicas concernentes ao atendimento do desencarnado que está com determinados tipos de problemas. E o livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, também de Manuel Filomeno de Miranda, pela mão de Divaldo Franco, que é um tratado que tem que ser estudado com muito cuidado, porque ele vai, inclusive, há um exemplo nesse contexto, não sei se é nesse livro ou em outro, que ocorre um fenômeno que eu não tinha lido ainda em canto nenhum. É que o indivíduo vai cometer um assassinato, vai envenenar uma pessoa lá, parece que é a esposa dele, e nesse momento o mentor espiritual que está coordenando a ação ali dá uma descarga elétrica no coração do indivíduo e ele desencarna. É a desencarnação para salvar ele de cometer um crime. Desencarnação compulsória. Você vai dizer, só pode ser uma brincadeira, mas não é, está escrito no livro lá. Porque ele foi preferível que o espírito tirasse ele antecipadamente do corpo do que ele cometer aquele crime, porque ele estava comprometido já duplamente. Ele tinha vindo para desenvolver uma atividade no campo espiritual e não estava fazendo isso. E por outro lado, ele já havia se comprometido em elementos da linha política e se comprometido bastante nesse aspecto, e a esposa, num certo estado de saúde, estava comprometendo as atividades dele, e ele começou a sentir a influência de uma obsessão de uma pessoa que queria que ele realmente se endividasse ainda mais, e ele ia fazer isso pela indução mental, e depois vamos falar a respeito disso, e ele não conseguia resistir àquela indução mental, e consequentemente ele preparou a dose do veneno, e quando se aproximou, recebeu esse ataque cardíaco fulminante. Foi uma maravilha. Livrou-se de cometer um crime, porque é melhor você morrer do que cometer um crime, porque você vai ter que ressarcir depois bem direitinho a coisa. Muitos de nós pensamos de uma forma diferente, porque nós achamos desencarnar não é uma coisa boa, mas até prova em contrário, só é ruim desencarnar quando nós não estamos bem. Mas morrer quando nós estamos bem espiritualmente não deve ser ruim, não. Porque se você já é recebido pelos amigos espirituais e já se livra de todo aquele processo de perturbação espiritual, que Allan Kardec já fala no Livro dos Médiuns. Mas nós temos uma cultura antagônica à questão da morte, e que é um sofrimento tão grande, e é certamente para nós uma quebra da conexão com aquela pessoa, e que nós amamos a pessoa. Mas certamente isso é um aspecto também, de certa forma, é um egoísmo nosso. Quando nós espíritas imaginamos que Allan Kardec diz lá nos livros que todo espírito almeja a sua libertação. Ele disse, mas de quem ele está falando? Que ninguém quer morrer? Porque na realidade ele está falando quando nós adquirimos a maturidade espiritual e sabemos que nós estamos passando por um breve estágio do corpo físico e que nós em breve desencarnaremos. Então é claro que nós precisamos nos preparar para esse fenômeno. O que é que nós fazemos? Nós procuramos nos esquecer que um dia isso vai acontecer, e fazemos tudo o possível para ninguém tocar no assunto, e que é o contrário. Se nós vamos desencarnar, e como dizem os budistas, que eu admiro muito, tem 2 livros sobre o assunto, vamos viver significativamente e desencarnar com alegria. E o outro livro dele diz,
desencarnar com confiança. Se nós vamos desencarnar desconfiar de alguma coisa não está bem, é porque certamente nós não estamos bem. Nós não queremos desencarnar se está tudo bem. A hora que nós formos, nós estamos sob a lei de Deus. Nós não controlamos esse fenômeno. Ninguém aqui controla o fenômeno da vida e da morte. Então, estamos de passagem. E há um momento que for, felicidades para quem ficar, porque ainda vai cumprir um pouco do karma e vai se libertar dele. Nós que já fomos mais cedo, não tem o que fazer. Estamos buscando a renovação lá do outro lado. E assim continua. Nos lembramos sempre de André Luiz com relação ao aspecto da morte. A morte de André Luiz para a família foi inesperada, foi um choque. Os meninos eram pequenos, a mulher ficou viúva, aquela situação toda, depois teve que casar de novo, ele não gostou muito. Mas vai fazer o quê? São as transformações naturais do espírito que ele tem que passar, até ele compreender tudo aquilo. E nós agradecemos sempre que podemos a André Luiz por tudo isso que ele deixou para a gente aprender. Não é a questão do livro Nosso Lar tão somente. A questão de Nosso Lar é o começo da história. O que se passou depois que André Luiz se desenvolveu e evoluiu tanto. Então, a comunicação espiritual faz parte desse contexto. A desencarnação também faz parte desse contexto. O trabalho no campo espiritual é um compromisso, digamos assim, que cada um de nós tem com o seu próprio desenvolvimento. Não vamos esperar que eu veja o benfeitor aqui, me pegar pelo braço e vamos por aqui, Sebastião, você daqui não sai dessa linha. Não é assim. Se fosse, o mundo não estava do jeito que está. Então nós, como nosso livre-arbítrio, fazemos o que achamos que entendemos muito bem. E somos os senhores do destino. Só que não é bem assim. Nós somos os autores das transformações que traçamos. O que for de bom, será bom. O que for de mal, terá mais consequências. Então eu sempre digo que nós hoje temos as possibilidades de, através do trabalho mediúnico ou de outras ações da nossa própria autotransformação, planejar uma desencarnação feliz e uma próxima reencarnação mais feliz ainda do que essa. É certo que nós não estamos aqui de férias, então. Estamos a trabalho. E todos nós, envolvidos com a doutrina espírita, somos trabalhadores espirituais. Seja em menor escala ou maior escala, isso não é importante. Cada um fazendo o seu trabalho dentro daquele nível que é pertinente. A cada um segundo as suas obras. O salário de cada um é semelhante. O salário do bem é o desenvolvimento de cada um dentro das suas possibilidades. Então, no contexto da mediunidade, vamos verificar que a percepção espiritual vai variar de pessoa para pessoa. Já Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, nos alerta. A mediunidade é uma disposição biológica. Uma disposição biológica. E André Luiz fala a mesma coisa, os instrutores falam a mesma coisa. É esse arranjo que existe no campo molecular do nosso corpo físico que permite, ou que faz com que haja uma, digamos assim, radiação maior ou menor do nosso campo espiritual. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, vai nos falar sobre uma pergunta que ele faz ao espírito. O nosso espírito está preso ao corpo definitivamente? Ele diz, não. O nosso espírito se irradia por fora do corpo. O nosso perispírito tem uma aura, que ele não, nessa época não usou bem essa expressão. Ele se irradia por fora do corpo. E é necessário estarmos dormindo para que o espírito possa sair do corpo? Ele disse, não. O espírito pode irradiar-se a qualquer momento, desde que ele queira. Então, pessoas que podem sair do corpo e ir para outro local ainda acordado, ou uma ligeira modorra, um ligeiro adormecimento, e sai e volta lucidamente. Essa faculdade é conhecida desde a época também muito antiga. Então, essa, na realidade, em princípio, é a disposição daquilo que nós chamamos de faculdade mediúnica, só que ela se expressa nas pessoas de várias formas. Umas têm mais facilidade para a psicofonia e em vários graus. Outras têm mais facilidade para a visão em vários graus. E assim por diante. Cada mediunidade, ou melhor, cada medianimidade tem graduações diferentes de pessoas diferentes. No mesmo grupo mediúnico, todo mundo está vendo a mesma coisa de um jeito diferente. Estou vendo que esse negócio é assim, não, esse é um pouco assim. Mas, se este grupo estiver
homogeneamente interconectados mentalmente, vão ver o mesmo elemento do mesmo jeito. Mas aí há uma questão de uma sintonia muito fina entre todos os componentes do grupo. E por isso, às vezes, num grupo mais inexperiente, os médiuns parecem se contradizerem e às vezes pode gerar um mal-estar e desequilíbrio entre o grupo. O médium fulano está vendo, o outro está vendo de outro jeito, o outro não está vendo nada. O que é que está acontecendo? É preciso trabalhar isso com muita maturidade, com muito cuidado, sobre o melindre dos médiuns e sobre essa questão das nuances da própria mediunidade. Não é um defeito mediúnico, é tão somente uma questão do ajuste psíquico, da sua visão, da sua percepção. Então, cada um de nós vai desenvolvendo ao longo do tempo. Eu posso falar tranquilamente sobre a questão da mediunidade a meu respeito, porque quando eu comecei a lidar com a doutrina espírita, eu certamente não tinha absolutamente nenhum traço de mediunidade. Até prova em contrário, pelo menos não que eu percebesse. Até que eu comecei realmente a perceber que eu tinha alguma mediunidade. Não é uma psicofonia, digamos assim, inconsciente. Raramente eu tive essa oportunidade de ter uma psicofonia. Poucas vezes. Em ocasiões muito excepcionais. Mas certamente a minha mediunidade está relacionada com a intuição. Como disse um amigo uma vez, é uma mediunidade mais voltada para a intelectualidade. Então, quando, por exemplo, eu começo a expor qualquer tema, então eu, naturalmente, mesmo que eu prepare o assunto e tudo mais, eu começo a me lembrar de coisas que eu li faz 30 anos. Eu não estava lembrado de jeito nenhum, não programei nem para falar tais coisas, mas começa a me lembrar e começa a passar coisas, ou a vir coisas diferentes, que eu não estava no contexto daquilo que eu estava pensando em falar. Então isso já disseram que se trata de ligações que são feitas durante as abordagens. Mas isso é um exemplo muito banal. Existem pessoas que têm experiências mediúnicas bem mais drásticas, mais fortes, e incorporam, e lá se vai. Antigamente as pessoas caíam no chão, ficavam com um ataque meio epiléptico, a coisa tinha que ser tratada imediatamente. Hoje raramente a gente vê isso. Quando acontece alguém já apresentando algum sintoma de psicofonia ou de incorporação mais pesada, já pega o pessoal, leva ali para uma sala especial e já conversa com a pessoa que está incorporada no médium e resolve a questão dela. Já não há esses espetáculos mediúnicos públicos, o que é lamentável. Certamente existem pessoas ainda que preferem ter esse tipo de comunicação por achar que é mais verdadeiro, mas não é assim. A mediunidade mais equilibrada, digamos, é aquela que é mais sutil. O Divaldo Franco faz as palestras dele, não faz incorporado, mas ele faz sob o total controle do espírito que está fazendo a palestra. Mariluz Vasconcelos vai fazer as pinturas, se desloca do corpo, vai fazer outra coisa e estão lá os pintores trabalhando. Ela não está ali diretamente, mas claro que tem uma equipe de respaldo que controla todas as ações dela fora do corpo e dos espíritos que estão trabalhando. E toda e qualquer ação de desarmonia que ocorrer, ela é colocada de volta no veículo físico para atender a necessidade dali. Então, cada situação tem os seus elementos. Agora é preciso o quê? Que cada um de nós, dentro do âmbito do tipo de mediunidade que apresenta, ou o mínimo de percepção que tenha, ter o devido cuidado com relação ao que está fazendo. Porque existem então agora os mecanismos de ação dos espíritos sobre nós. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, nos fala já sobre isso. Que os espíritos estão entre nós, se acotovelando entre nós. Então, quando nós fazemos uma reunião mediúnica, não vá pensar que porque você não chamou ninguém para vir, não tem ninguém lá. Não tem, está cheio de gente lá. Tem todo mundo esperando o que é que vai acontecer ali, eu de bom ou não. Se alguém for fazer alguma brincadeira, é com eles mesmo. Se alguém for fazer alguma coisa séria, eles já ficam, os benfeitores já vão arrebanhando esse pessoal para ser recolhido. Hoje, há necessidade do socorro espiritual, como quem vai, o Alfredo Gurgel. Está tudo lotado. Não tem onde bote ninguém. As casas de trabalhos espirituais, seja casas espíritas ou não,
estão superlotadas de pessoas necessitadas, desencarnadas, ligadas a nós por várias causas. Existem aqueles processos obsessivos mais diretos, de vinganças, de desamores e outras situações diversas. Mas existem aqueles que estão perambulando, como a gente vê aí, pessoas na rua, por alguma razão se afiniza com você, pronto. Você faz qualquer coisa que ele gosta, ou mesmo as suas irradiações mentais são tão simpáticas a ele, ele não vai fazer nada com você, só ficar junto. Mas mesmo assim, por uma transferência, por uma indução automática, vamos dizer assim, você começa a sentir alguns mal-estares. Porque o indivíduo que está desencarnado, perambulando aqui, é porque ele não está bem. Ele perdeu a noção dele, está procurando alguma coisa para fazer e não sabe o que fazer. Vê os outros iguais a ele, ninguém vai ajudá-lo. Mas se ele passa por alguém e ele percebe que a pessoa sentiu a presença, algum tipo de sensação, algum tipo de pensamento que ele conseguiu ouvir do outro, é aí que eu vou. Aí fica com essa pessoa. Quantas vezes muitos de nós não sentimos isso? Rapaz, não estou aqui, não está muito legal. Ou você chega no local, já sentiu uma diferença enorme de ambiente, a energia não está boa, não sei o quê. Pode ficar certo que alguma coisa realmente tem aí no processo. Quando são ambientes, os ambientes ficam impregnados com as energias. As coisas ficam impregnadas com as energias. Se é uma pessoa muito sensitiva, sente a energia do ambiente ou sente a presença de alguém. E esse sentir a presença, ele sabe o que você sentiu. Aquele camarada notou minha presença aqui. Vamos lá, o que é que ele tem para oferecer. E começa a tentar uma telepatia com você. E você começa então a ter a assimilação mental. E começa esse diálogo. Você fica conversando com o espírito. Eu não sou nem médio, mas estou aqui conversando mentalmente com o espírito. Olha só. Que mediunidade? Mediunidade psíquica ou mediunidade mental, telepática. É o principal elemento de conexão conosco, é o mental. Só quando o espírito está muito aturdido, perturbado total, é que ele não sabe nem o que está acontecendo e se afiniza pelo volume da energia. E você sente o impacto da energia, é outra situação. Aí quando você se sente realmente mal, aquela carga de energia, se você estiver desequilibrado, você vai se deitar em casa e não estou bem de jeito nenhum. Até que alguém, não, vamos lá num certo local, você vai receber uma oração, alguém vai impor a mão, ou alguém vai rezar um Pai Nosso por você, fazer qualquer negócio. Ou você entra num templo religioso equilibrado, ou numa igreja, você entra lá, se senta, os trabalhadores estão lá, os ex-padres estão lá, todos. Você entra na igreja, naquele ambiente tranquilo, você senta, faz a oração, chega a senta a coisa. Tem muitos padres que continuam trabalhando. Não, porque não são espíritas. Esse título aí não serve muita coisa não. O que serve mesmo é o trabalho espiritual. Porque a rotulagem, eles fazem, os espíritas, ou os espíritos, nós dizemos, fazem essa crítica com relação a nós sobre a questão da rotulagem. Nós muitas vezes estamos preocupados com o rótulo de espíritas e isso não é muito bom. Nós não, esse carimbo de espírita, não, eu sou espírita. Não. Você é um espírito, ele diz lá uma coisa que eu achei muito dura agora, eu estava lendo o texto. Muitos espíritas ainda não somos dignos desse título. Não é brincadeira não. Por quê? Porque muitas vezes nós nos dizemos espíritas porque estudamos mediunidade, estudamos Allan Kardec há muito tempo e frequentamos as casas espíritas, mas muito pouca coisa foi feita ainda na nossa transformação interior. Isso é que é o problema nosso. Por isso o medo de desencarnar. E diz assim, os médiuns espíritos têm lá um hospital só para eles. É isso, minha gente, isso é um terrorismo. Terrorismo espiritual. Quer dizer, vai desencarnar uma ruma de gente, vai, não. Cada pessoa, seja espírita ou não, tem os seus compromissos, tem suas deficiências. O espírita não é um cara que virou santo. É uma pessoa comum que está trabalhando, está conhecendo os mecanismos da comunicação espiritual e está buscando fazer o que é possível, apagando todos os incêndios quando dá. Mas existem situações na nossa vida pessoal que nós não conseguimos debelar ainda. Faz parte da nossa vida comum, como cidadãos, como ser humano. E todos esses espíritos superiores, por exemplo, como o próprio Bezerra de Menezes, que é um espírito do mais alto degrau, digamos, que nós conhecemos, ele teve a sua vida humana.
com problemas, dificuldades e defeitos e tudo mais. Ele, interiormente, era um espírito mais avançado do que nós, certamente. E que avançou muito na sua última encarnação. É tanto que foi a última encarnação dele como humano, usando um corpo físico. Que não precisa mais, pode até reencarnar de novo, como Chico Xavier. Mas só se ele quiser mesmo. Que não precisa, porque ele, liberto do corpo físico, da injunção da reencarnação, ele trabalha não só no Brasil todo, como em outros lugares do mundo, onde haja necessidade. E ele sabe falar inglês. Nós já estamos ainda aprendendo, tem que aprender a falar esperanto, inglês, francês, assim, quando chega numa comunidade estrangeira, vai falar o quê? Se bem que eu acho que no nível dele, não tem problema idiomático, né? A simbologia da mente já faz tudo, porque nós falamos por símbolos. Nós fazemos, o som é um símbolo, o som é uma frequência, que nós traduzimos aqui como uma palavra. A imagem é um símbolo, que nós traduzimos como uma frequência de luz, que converte aqui uma imagem. Mas tudo isso é símbolo que está gravado no nosso campo mental. Não precisa de palavras. Se eu projetar para você uma mesa, eu preciso dizer mesa, você está vendo a mesa. E assim por diante. Então os espíritos falam através dessa linguagem mental que nós ainda não temos acesso, infelizmente. Teremos um dia, mas por enquanto nós não podemos nem sonhar o que o outro está pensando, porque é muito complicado. Nem ninguém deve saber o que nos passa em nossas mentes. Infelizmente, alguns espíritos têm essa condição de saber. Os benfeitores são silenciosos a esse respeito e nos respeitam nas nossas deficiências, mas muitas vezes os malfeitores não. E aí é onde entram os processos dessa conexão. Fulano tal é assim. Vamos aproveitar isso dele e vamos trabalhar em cima disso. E tome processo objetivo de longo curso, porque é assim que funciona para nós. Se nós fôssemos espíritos mais equilibrados, mais regrados, o desenvolvimento psíquico nosso era da melhor maneira possível. Era o contato direto com a espiritualidade superior, era o trabalho espiritual de assistência aos desencarnados sofredores. Mas muitas vezes, quando nós vamos enveredar pelo trabalho da assistência mediúnica, nós muitas vezes passamos por processos obsessivos, até que nós vencemos esses processos. Quantos médiuns conhecidos no Brasil, antes de desenvolverem, entre aspas, a sua mediunidade, foram processos obsessivos sérios, até estabilizar, organizar, aprender a lidar e conhecer quando está sendo atacado mentalmente e espiritualmente. Então esses meandros da mediunidade faz com que nós passemos ao longo de um certo tempo, com a experiência e com os anos, passados os anos, começando a perceber quando está havendo uma interferência mental ou não. Há um capítulo aqui no livro do Domínio da Mediunidade com o médium Antônio Castro, que André Luiz e Aulas nos ensinam uma coisa muito grave. O médium que está começando a ter muita dúvida da sua mediunidade. Não sou eu, é da minha cabeça esse negócio. Isso a gente escuta demais nos cursos de estudo mediúnico. Está vendo que eu não sou médium? Isso é coisa que eu estou inventando aqui. Na realidade, é uma certa rejeição para esse contato espiritual, porque a mediunidade vai levar para o indivíduo uma certa responsabilidade, um certo regramento nas suas coisas na vida, um certo equilíbrio. Precisa ser mais comedida em muitas coisas que vai começar a fazer, para também não dar muita brecha para os ataques espirituais. Desenvolver mais o hábito da oração em determinadas horas regulares, ou estudos e tudo mais. Porque normalmente que nós enveredamos pelo desenvolvimento psíquico, e isso é inexorável para todos, né? Porque o indivíduo vai ser médium agora, quando vai ser médium ali, aí pronto, agora vai vir. Não é assim. Isso é para qualquer pessoa, porque todos nós somos alvo da ação dos espíritos. E por isso que nós somos médiuns, de um modo geral. Por que as casas de socorro espiritual recebem essas pessoas que estão perturbadas pela mediunidade? Não é pela mediunidade, é pelos espíritos. A mediunidade é um elemento ou uma faculdade a mais que nós temos de entrar em contato com esta outra dimensão, e que faz parte da nossa vida comum. Nós dizemos, nós passamos um período da noite desdobrados. E o que é que nós vamos fazer? A primeira vez que eu li acerca disso, eu fiquei muito preocupado. Allan Kardec fala no livro dos médicos, no livro dos Espíritos, sobre a emancipação da alma, capítulo 8º. Ele, rapaz, é um capítulo extraordinário. Nós nos desdobramos quando dormimos. Aí Allan Kardec diz, mas nem sempre
vamos fazer aquilo que é conveniente. Aí eu fiquei, puxa vida, o que é que eu estou fazendo quando eu estou dormindo? Porque o desejável é você saber o que você está fazendo quando vai dormir. E nós não nos lembramos. Então, às vezes o cara acorda morto de cansado. Eu digo, será que eu fiz, meu Deus do céu? O que é o que eu estava fazendo? Quando às vezes a gente acorda do sonho, né? Tem a lembrança do sonho, é um sonho bom e tal. Mas às vezes é um sonho que, pelo amor de Deus, o que eu estava fazendo? Por que isso? Porque nós não temos ainda o controle das nossas próprias faculdades conscienciais. Nós temos um armazenamento de informações do passado e que muitos desses elementos eclodem durante o nosso sono. Nós não sabemos que quando nós estamos desencarnados, as nossas faculdades espirituais se expandem, Allan Kardec não diz? E quando nós estamos dormindo também. E lá no Livro dos Médiuns tem uma passagem que diz assim: tudo aquilo que o espírito desencarnado pode fazer, nós também podemos. Aí é onde corre o perigo. Porque nós temos que então ter consciência daquilo que nós estamos fazendo. Porque o pensamento, que é o principal elemento de ação do espírito no mundo desencarnado, também é no mundo encarnado. Embora nós tenhamos as defesas, digamos assim, do campo físico, material, e cuja irradiação mental não atinge prontamente todo mundo, mas é gerado no nosso próprio fulcro mental, digamos assim, naquilo que nós somos, e irradiamos por todo lado as coisas que nós pensamos. Felizmente, as antenas estão todas desligadas, ou em frequências diferentes de modulação, não vão perceber nada do que nós estamos pensando. Mas vocês já imaginaram numa sociedade onde as pessoas podem captar os seus pensamentos? Como acontece hoje no Facebook, que todo mundo joga tudo no Facebook, o cara abre o Facebook sem querer, vê coisa do outro que não está nem interessado em saber. O que é isso? Mas é assim que está acontecendo na internet. Daqui a pouco e está tudo armazenado lá. Tudo que você botou não vai desaparecer mais nunca, está lá guardado. Inclusive nossos dados pessoais, de cartão de crédito, senha, não sei mais tudo. Nós estamos vivendo sobre as bênçãos de Deus, vamos dizer assim. De repente alguém pega aqueles dados e faz o que quer. Graças a Deus que ainda existem os mecanismos de defesa desses sistemas, como existem também os nossos. E no mundo espiritual é uma coisa interessante, porque em cada nível de frequência tem aqueles que vivem naquela frequência X, está todo mundo lá. Naquela outra está todo mundo ali. Nos de cima ninguém chega lá. Então, mas esses que estão no mais alto, que tem o mais alto nível da ética, e mesmo que eles adentrem essas frequências mais inferiores, eles só vão entrar no campo daquelas pessoas que vão realmente ser atendidas. Eles não vão se imiscuir deliberadamente, apenas para pretexto de curiosidade, no campo mental de ninguém. E nós vemos na narrativa de André Luiz, quando o mentor espiritual dele, o instrutor, diz assim: observe o pensamento de fulano de tal, e dá um jato de energia na mente do cara para ele ter a percepção daquela história que é o foco da ação espiritual do tratamento. O restante da história dele não interessa. Só o caso em que vai ser tratado, porque é que ele está sofrendo aquele tipo de problema. Ah, ele fez isso assim, assim no passado, então vamos resolver isso. E acabou sair a história. É a terapia da vida passada naquele espírito que chegou aqui na Terra da mesma forma, um pouco parecido, embora muita gente faz terapia, mas é preciso ter esse critério. Você só vai mexer com o problema que surgiu, não vá saber o que é que você foi no passado, vasculhar que você vai descobrir coisa que você não vai gostar, porque o nosso manancial do passado não é bom. Por isso que nós estamos reencarnados ainda. Se nós fôssemos espíritos bons, espíritos puros, eticamente desenvolvidos, certamente não estávamos mais encarnados. Nós somos a escória que ficou da última passada, digamos assim. Estamos aqui ainda repetindo as mesmas lições de Jesus há quanto tempo? Muitos de nós já fomos padres, sacristão, freira, bispo, o que for, dentro da religião, pastor, nós somos tudo isso. Monges, budistas, fizemos muita coisa boa, mas também fizemos mais coisa que não devíamos. Então a situação é essa. Hoje nós vivemos nesse contexto da compreensão do mecanismo da comunicação espiritual pelo processo mediúnico, que é um processo que vai permanecer conosco o tempo todo. A expressão mediunidade não é que agora vai se perpetuar para sempre, vai ser todo mundo, não é a expressão. O mecanismo ou o fenômeno da comunicação espiritual.
Nós sabemos, por exemplo, que no mundo espiritual também os médiuns dão comunicações espirituais. Ninguém trabalha agora dentro de um determinado nível de assistência espiritual, nesse nível próximo da Terra, as cidades próximas do nosso nível, em que nós ainda guardamos necessidades humanas, nós apresentamos distúrbios humanos, esses espíritos mais inferiores que estão nessas situações. Da mesma forma como o tratamento mediúnico que é feito aqui, eles também fazem lá, e nós vemos isso em várias narrativas dos escritores, mostrando que esse nível que ainda próximo da Terra ainda é bastante inferior. E nós sabemos pela narrativa de André Luiz que nosso lar é uma cidade fronteiriça, vamos dizer assim, uma cidade que está na região limítrofe, por isso que ele chamou de, lá onde ele está, para baixo ele chama de umbral. Umbral não é a região em si, é a região limítrofe da crosta, a parte mais densa que se aproxima da Terra. Por isso que chama umbral. Todo limite, quer dizer, o umbral daquele local lá. O limite daquele local. Então, ali onde eles estão. A cidade do nosso lar é uma das mais próximas da nossa região. Por isso tem esse setor lá denso. E você sabe da história do nosso lar, que tem o pessoal que comia carne e que deu uma confusão danada na época. Porque, como é que tinha esse negócio? Eu até me fiquei surpreso, como é que é essa história lá? O pessoal comia carne, onde é que vinha essa carne? Ele tem animal lá. Veja que a situação do contexto que André Luiz trouxe para a gente é um pouco diferente daquele que André Luiz que Allan Kardec apresenta. Mas nos mostra exatamente a comunidade humana vivendo numa dimensão menos densa, mas ainda com os mesmos hábitos. E que veio o pessoal de uma região superior ensinar uma metodologia de não viver de alimento sólido, viver de energia, de respiração e tudo mais, e que deu uma confusão grande lá. Leia lá o capítulo, acho que é o capítulo 3 do nosso lar. Problema da alimentação. E que teve setor lá que passou 20 anos ainda brigando para não comer, deixar de comer. E por isso que na cidade de nosso lar, nós vemos no mapa lá do filme, tem uma plantação vegetal em redor da cidade, que serve para sopa e suco para o pessoal que chegou nas enfermarias. Recém-chegado da terra, lá da desencarnada. Que já tem necessidade de encher a barriga de sopa. Mas depois de um certo estágio, não. E nós vamos tomar muita sopa e querer comer muita carne lá nessa cidade que a gente for por aí. Mas é porque nós temos necessidade, nós temos o hábito. O hábito não desaparece porque desencarnou, nós sabemos disso. Não, uma picanhazinha de vez em quando, o cara vai querer lá. Vai comercializar como? Vai comprar onde? Então, é toda uma série de cogitações que surgem em relação à questão da vida no mundo espiritual inferior. E no mundo espiritual superior não tem nada disso. Os caras já estão livres de ter essa situação. Então é de vegetal para cima. a australiana trouxe a alimentação da luz aqui para a Terra, né? E você viu a confusão que deu. Muita gente não está preparada para beber respirando, tomando uma gotinha d'água, de suco, só de respiração, exercícios energéticos. É para muito pouca gente. Mas, certamente não é para mim ainda. Comedor de feijão com arroz, como a gente diz. Mas que existe no mundo espiritual essas questões. Então, espíritos que têm essas necessidades humanas ligam-se a nós humanos encarnados e por isso desencadeiam os processos de desequilíbrio psíquico e que muitas vezes eclodem nas peculiaridades do fenômeno mediúnico. A plantar está com uma obsessão assim. Às vezes não é uma obsessão. É um estágio de contato mediúnico. Vamos dizer, como dizia no filme da Feiticeira antigamente, é um contágio psíquico. Afastou a causa, o indivíduo está bonzinho, não tem nada. Leva o espírito lá. É aquele filme da Feiticeira, é um filme antigo que passava na televisão, eu assistia muito e tinha um médico lá que curava da enfermidade espiritual. Estava com uma gripe espiritual, o cara espirrava, não está com alergia espiritual. Mas a realidade era o quê? Eram os elementos do psiquismo espiritual desequilibrado que alguém estava jogando sobre aquela pessoa. Aí depois a gente vem ver aqui André Luiz falando exatamente de contágios psíquicos e que tem vibriões espirituais que circulam no nosso campo energético que nós estamos desequilibrados. Eu digo, não pode ser, isso não pode ser. Esse pessoal daquela época já brincavam com essas coisas, a gente fazia tudo fazendo coisa de carochinha, na realidade era verdade. Porque essas coisas realmente são fundamentadas
em conhecimentos antigos. Hoje nós achamos que estamos na ponta do desenvolvimento do conhecimento das coisas, mas não é bem assim. Nós agora estamos começando a conhecer, por isso que na realidade nós, para conhecermos um pouco sobre a questão da comunicação espiritual, no lidar com os espíritos desequilibrados, no lidar com aqueles que não estão desequilibrados, que aparentam estar bons, que têm conhecimento tecnológico, que têm conhecimento científico, que têm a inteligência desenvolvida e que governam grupos pela hipnose e que os controlam como verdadeiras manadas de dementados para jogar sobre as pessoas e comunidades, desequilibrando populações inteiras, e que essas pessoas fazem isso e precisam de outras populações de espíritos desenvolvidos e que contam com a colaboração dos sensitivos aqui do plano físico para trabalharem nesse aspecto da assistência espiritual. Então a mediunidade requer muito tempo de estudo, não é um curso que ninguém vai receber diploma nenhum. Nem espere, não, eu fiz um curso de 2 anos, está aqui meu diploma, sou médium. Esqueça isso, não vai ter isso não. Porque a cada década que você viver trabalhando na mediunidade, na década seguinte você vai aprender muito mais coisas e assim por diante. Porque o mundo espiritual tem regiões ainda que não foram exploradas. Tem regiões de sofrimento que ainda estão para ser atendidas. Tem regiões que não foram mapeadas, não por nós, evidentemente. Os espíritos superiores sabem, mas nós não temos a menor ideia. E que agora que nós estamos tendo contato com esse material, por causa do período da transição. Esse período realmente, por isso que nós vemos aí eclodindo nas cidades o desequilíbrio em massa. Essas guerras estúpidas acontecendo porque solta um míssil, mata 3, 4 crianças, os caras ficam loucos. Para que isso? E onde é que vai dar tudo isso? E mais desequilíbrio. Se alguém psiquicamente desenvolvido chegar naquela região, não vai conseguir entrar. Tal a densidade de desequilíbrio, de ódio, de dor, de sofrimento, de espírito perambulando, de que bomba estourou e tudo mais, aquilo ali está um negócio, o umbral na superfície da terra. E para baixo eu nem queira saber como é que está a coisa. Porque tem cidades inteiras lá por baixo que não foram ainda atendidas. E por isso hoje os grupos mediúnicos têm uma responsabilidade muito grande. Só que aparentemente é uma reunião sem maiores perspectivas ou expectativas imediatas. Mas não se engane com isso não. Todos os momentos em que nós nos reunimos em nome de Jesus, sob as bênçãos dos Espíritos superiores, eles aproveitam todos os elementos que são possíveis para atender ou trazer, todas as vezes que vier no campo de comunicação do grupo mediúnico, alguma entidade extremamente sofredora, atenda prioritariamente. É o mais necessitado. Ou se vier algum chefe ou subchefe de algum grupo desses, atenda prioritariamente, porque ele é o alvo, porque quando o indivíduo desse é atendido, todos os outros que estão conectados mentalmente a ele são também levados. O atendimento não é só mais individual, é coletivo e em larga escala. Então hoje o trabalho mediúnico está se desenvolvendo dessa forma. E quem conhece o estudo da apometria, que eu sei que o pessoal já estuda e faz, tem uma noção mais clara sobre isso. Que através da irradiação desses campos que são gerados, seja de forma piramidal ou não, esses campos quando são colocados sobre essas bases, onde esses indivíduos estão gerando essas fontes de energia de desequilíbrio, eles são resgatados, são abduzidos, são tirados daquele local. E tudo ali é transformado. Mas é como quem está tirando um pingo d'água do oceano. E existe muita coisa para ser feita. Muita coisa. Então todos nós temos que estudar a mediunidade, desenvolver a mediunidade, aprender a lidar com ela, não ter medo da mediunidade. Eu não tenha medo dos espíritos. Os espíritos não fazem medo. Nós é que temos o medo de desenvolvermos esse contato. Porque o espírito, quando se apresenta como um malfeitor, é porque ele esqueceu uma coisa que nós temos. E nós nos lembramos, que é o amor. O amor que nós temos, e toda vez que você for atender um espírito necessitado, por mais raivoso que ele venha, não levante a sua voz por nada desse mundo. Você vai lidar com ele como você lida com o seu filho pequeno. E você o abraça como você o amasse, como uma pessoa diretamente. Ele vai sentir o seu amor. E vai sentir aquelas pessoas que trouxeram a ele, porque ele está conversando conosco.
mas ele está conectado com as pessoas com as quais ele está comprometido. Mas essa energia que é carregada nesse momento do socorro espiritual, porque a reunião mediúnica é uma urgência espiritual, um socorro imediato. Ele ali é atendido, é auxiliado, tirado daquele quadro mental, e são utilizadas várias técnicas, algumas técnicas dentro da própria apometria e outras fora. Isso não é importante. O importante é que a técnica seja conhecida e que ela seja bem aplicada, e que não seja uma técnica tão somente, que tenha junto da metodologia, passe esse elemento principal, porque é esse elemento que vai fazer com que ele realmente transmute as energias com as quais está ligado. Não é você falando intelectualmente com ele que vai resolver. Você pode passar 3 dias conversando intelectualmente com ele vai dar risada, porque você está perdendo o tempo e as energias dos médiuns. Não faça isso. Se é para conversar muito, você corta logo a conversa e você faz a prece, faz a conexão psíquica dele com os benfeitores e eles desligam, porque ele é elevado. Você não pode ficar dialogando muito, puxando conversa. Conversa para puxar conversa é quando você vai conversar com o mentor espiritual, que ele vai dar orientações sobre a questão da reunião e o que tem que ser feito, mas com o necessitado não. Ele está precisando do socorro, não é conversa. Agora, existem esses detalhes. Existem aqueles que são doentes porque estão passando por um problema realmente, e aqueles que não estão doentes fisicamente. São os intelectuais, são os altos gênios, esses indivíduos. Você não vai conversar com eles. Nós somos orientados para não conversar. Não dialogamos. Porque ele diz, você já conhece todas as técnicas que você usa. O que é que eu vou fazer? Ele conhece mesmo. E eu não vou dizer que não, ele conhece. Então vamos usar uma técnica que ele não conhece. Que quando nós fazemos a prece, aí abre-se um campo psíquico de profundidade. É infalível. Não porque é a prece em si, não porque é a pessoa que faz, mas o motivo pelo qual está sendo feito. O elemento que você agrega no momento. Porque a prece nós fazemos todo dia. Mas existem preces e preces. A prece é o elemento mais inacreditável de poder que existe. Agora tem que ser feito realmente da sua alma. Porque essas palavras, não tem que se preocupar com o que você vai dizer, mas acesse o espírito, digamos assim. Então a técnica que nós utilizamos hoje, a gente usa técnicas da apometria quando é necessário, algumas modificadas, mas a técnica por excelência que vai cobrir todos esses elementos no momento desse contato e ele começa a ficar complexo e a mediunidade é realmente complicada, você vai fazer a prece, simplesmente. Mas não diga só Pai Nosso que está no céu balbuciando, não. Você vai primeiro respirar fundo, sentir o seu guia espiritual está aqui, os benfeitores estão aqui, o coordenador está ali, aquele cara que trouxe ele está bem aqui, então está todo mundo aqui esperando. Quando você começa esse negócio aí, é como se fosse assim. E André Luiz fala no livro. É um raio mental que vai entrando num campo de difícil acesso e que só penetra a frequência da prece verdadeira. E que esse campo mental que existe nele só é acessado pela permissão dele, e ele vai entrando até chegar, porque vai resgatar nesse indivíduo que está acobertado de camadas de sofrimentos e de dores que ele causou a si próprio e aos outros, e chegar naquele ponto onde ele vai se lembrar. Nós não queremos nem saber o que é que ele está se lembrando. Ele vai se lembrar. Aí abre para ele o campo mental e os espíritos entram em contato com ele e nós estamos fora da história. É esse o resultado. O mérito é esse, dos espíritos que trazem ele e que a prece que tem que ser feita dessa forma. Porque quando há outras necessidades, espíritos que estão deformados, uns que não conseguem nem falar, por exemplo, parece um lobo ou parece um bicho qualquer, deformado. Tem casco, tem pata, esse negócio. Ou então o indivíduo está
totalmente debilitado mentalmente, não tem raciocínio, não adianta você querer conversar com ele. Ele envolve no campo de amor, de energia, e já levam para a enfermaria. Ele vai passar aí, sabe Deus quanto tempo. Aqueles casos de pessoas que desencarnaram, mas está atordoado, você conversa, orienta, vem um parente aí, leva. Ou então vem a situação do indivíduo que está mutilado, falta um braço, falta uma perna, levou uma flechada, está rasgado o estômago. Aí a energia ectoplásmica vai e conserta tudo e modifica-se. Então esses são trabalhos com as energias que são feitos durante o atendimento. Essas energias fazem parte do grupo mediúnico, que precisa estar harmonizado linearmente, digamos assim, para poder sintonizar e ceder a energia. Essa energia, ela é, digamos, quando a gente está dentro da pirâmide, essa energia vem do mais alto, das pontos superiores, é mesclado com essa energia ectoplásmica que é cedido pelos médiuns, que é invisível, evidentemente, e que é colocado no local. Os enfermeiros é quem fazem isso. Porque muitas vezes nós fazemos como se estivéssemos fazendo o próprio atendimento, e nós fazemos isso, mas a parte mesmo que está sendo colocada tem lá um enfermeiro fazendo o negócio, porque nós cedemos a energia, mas nós não temos ainda essa proficiência e a pretensão de achar que nós é quem estamos fazendo isso. Nós estamos auxiliando, nós somos meros auxiliares e cedemos essas energias. Então esse é o trabalho no atendimento direto mediúnico, e são casos e casos. E uma coisa importante no grupo mediúnico, que eu sei que faz também aqui, que é essa irradiação mental. Que não é pensar que está sendo feito, não, é mais ou menos, não é. Essa questão dos textos científicos, mostrando que os caras estão pesquisando e eles já comprovaram que tem, nós fazemos sabendo e temos convicção absoluta de que está sendo feito. Então você está aqui e pensa em fulano de tal e envolve essa pessoa neste campo de energia. Bota ela dentro de uma cápsula de proteção. Se vai atender, vai atender. Agora é preciso que depois essa pessoa também, recebendo esta ajuda espiritual, se modifique. Que não, você vai fazer tratamento, aí o espírito chega e diz, para. Vamos deixar aí o negócio do jeito que ele quer. Aí vai. Porque, não sei se lembram dos relatos de alguns espíritos assim. André Luiz queria ajudar a pessoa, disse, não, já foi atendido pela terceira vez. Acabou-se. Terceira vez. E outra coisa, quando o indivíduo está dormindo, que ele vai para o plano espiritual, o guia dele está ali, rapaz, nós estamos dando uma dureza com você, você não está ajudando de jeito nenhum. Os superiores já estão dizendo que é para liberar você, senão você vai se quebrar todinho, não tem o que fazer. E esse negócio de anjo da guarda, a gente pensar que ele está no... A hora que a gente quiser puxa o cordãozinho, nem é assim não, de jeito nenhum. Ainda bem que não é assim, já pensou? Nós estaríamos verdadeiros obsessores de anjos de guardiães. Se souber o nome, então, do coitado, está perdido. É o que nós fazemos, ou o que fazíamos nas igrejas. Você pega o devoto de São Fulano de Tal, quer que ele faça tudo. E o cara está lá trabalhando, feito um louco para atender milhões de pessoas, você quer que ele vá arranjar um casamento. Vamos trabalhar, vamos criar juízo. Espírito superior com o nome de santo vai arranjar casamento para quem quer que seja, sem aço mesmo. Pode ser até que algum espírito assim, rapaz, vamos arranjar vou precisar reencarnar mesmo, vou arranjar um cabra para ser meu pai, aí vai. Mas circunstâncias especiais, mas não porque a pessoa pediu e está aqui nesse. Não é assim. Os espíritos são pessoas sérias. Nós ainda não somos, mas eles são. Então eles estão trabalhando e realmente eles investem na nossa encarnação. Eu já disse a vocês aqui outra vez. Quando eu chegar do outro lado, eu vou já chegar de cabeça baixa para poder ter coragem de olhar para os pés dele. Porque, de qualquer modo, mesmo que a gente procure fazer o bem, a gente não consegue. São pessoas comuns. Ainda bem, porque nessa vida comum a gente tem contato em fazer aquilo que é possível. Os homens excepcionais, eu já citei, são poucos. Se cada um de nós fizer a sua parte, e nós estamos tentando fazer, eu sei que cada um busca fazer, vai se melhorar. Não vai ter tanto medo da desencarnação. Pelo contrário. A minha preocupação, no meu caso pessoal mesmo, da desencarnação, não é comigo mesmo. Porque eu já venho trabalhando na minha desencarnação faz muito tempo. Algumas décadas já. Mas é as pessoas com as quais vão ficar sentindo minha falta.
Começando pela minha mulher aqui. Mas eu estou treinando ela, porque olha, que acalma. Mas eu vou para preparar um ambiente lá legal, você chegar lá eu lhe recebo. Não se aperrei não. Vamos esperar que seja assim, né? Aí eu sei que eu vou para o paraíso. Já está garantido no paraíso, aí não tem nem perigo. Essa porque não é brinquedo não. O Sebastião Carlos não é brinquedo não. Mas é assim que a vida é. Então a gente vive nessa questão da mediunidade, da doutrina espírita, para tentar se melhorar. A mediunidade é uma ferramenta de evolução. Se tiver na hora, diga que eu vou já encerrando. Tá. Ferramenta de evolução. Ora, André Luiz, aqui no livro, fala ainda sobre Antônio Castro, que ele, quando vai desdobrado para dar comunicação espiritual, ele fica meio tonto no mundo espiritual, os caras ajeitando ele leso, não sabe o que está acontecendo, ele está servindo de médium, mas não tem ideia direito. Aí o mentor diz assim: se ele tivesse se dedicado ao exercício da meditação, da oração, ele estava desdobrado, mas equilibrado. Isso significa dizer que ele, como grande parte dos médiuns, se desdobra às vezes para dar comunicação mediúnica e fica sem controle algum da comunicação. E é preciso que o benfeitor lá controle o espírito que está se comunicando, para ele não sair dizendo as coisas indevidas. Enquanto que Celina é o contrário. O espírito vem, ela se afasta do corpo conscientemente, ele vai começar a falar e ela já está ali controlando ele. Só vai dizer o que é realmente necessário para o socorro dele. Sai dizendo coisa que não interessa, perdendo tempo. Eles são muito eficazes nesse aspecto. Então nós temos que usar a mediunidade como uma ferramenta para o nosso desenvolvimento espiritual. Não só pela ajuda que é prestada àqueles que são assistidos, mas pelo nosso próprio desenvolvimento. Você já imaginou se nós estivéssemos vivendo num planeta em que todos nós tínhamos as possibilidades psíquicas desenvolvidas e que passávamos, sei lá, ou 30 anos ou 500 anos no corpo físico, mas que mantivéssemos a mesma lucidez que mantemos no mundo espiritual ou nesta dimensão, porque nós chamamos de mundo espiritual, fazendo aqui um parêntese, como Allan Kardec chama, é o mundo espiritual, por uma semelhança com a vibração dos espíritos desencarnados. Os espíritos desencarnados estão em várias frequências, vamos dizer com uma frequência mais elevada. Mas na realidade o mundo é material e por isso nós falamos, e André Luiz fala, sobre a questão das árvores, dos prédios, dos animais, da comida e tudo isso, da medicação, da água. No nosso grupo nós temos um momento apométrico lá, e nos desdobramos e vamos para um hospital num determinado local e lá tem uma fonte com água, tem árvores, tem as pessoas. Tem água, a gente bebe a água lá. E eu contando uma vez, quem não tem essas mediunidades todas assim, mas rapaz, eu olhando essa água, eu descrevendo para uma colega da reunião, a gente chama de água, mas não é bem água, é um negócio parecido com aquele, é líquido, mas ele é brilhoso, assim, meio, tem uns negócios piscando dentro. Ela disse, é isso mesmo. Eu digo, tá vendo? Eu não estou ficando doido ainda, porque é esse tipo de situação de comprovação desses mecanismos mediúnicos que a gente usa, que parece que são fantasias, mas não são. Porque nós, no Terra a Terra, não temos esse hábito de entrarmos em contato com a espiritualidade. Nós achamos que é um negócio dos médiuns e não nosso. Mas não é assim não. Porque aí entra de novo a história. Porque nós vamos entrar em contato com o mundo espiritual daqui a tanto tempo. E quando nós chegamos no mundo espiritual, se acorda no leito do hospital, tá muito bem. Acordei, tá legal aqui, tudo bonitinho, tem uma pessoa aqui do meu lado, não vou me assustar mais com nada. Mas vai que você não acorda lá. Aí pensa só na situação de André Luiz, coitado, naquele desmantelo todo. O cara fica doido. Só vê gente desesperada perto dele, a mente totalmente destrambelhada, para ficar também. Então a gente tem essa capacidade de organizar a nossa mente para vivermos equilibradamente aqui, apesar desse tumulto todo que está aí. Não sintonize com isso.
Desliguem essa faixa de sintonia, porque nós não temos este governo, por isso que eu falava sobre o Antônio Castro, nós não temos este governo mental, então nós sintonizamos com todo esse negócio, além do mais a gente ainda liga a televisão, liga o rádio, liga não sei o que, aí tome coisa, aí resultado, nossa cabeça é um tumulto. Eu sempre gosto de fazer uma experiência com o pessoal lá da aula que eu dou lá no curso de medicina, saúde e espiritualidade, dou um curso lá sobre meditação e a oração. Eu digo, façam um simples exercício, que é o seguinte, você fecha os olhos por uns 5 segundos, não precisa de muito tempo não, e veja o que é que acontece na sua mente. Você fecha os olhos, quando começa a pensar em alguma coisa, aí você não consegue pensar nem em nada. É uma confusão você pensando no Nordestão, na escola, na faculdade, não sei mais, no time do ABC, na eleição, 30 coisas, você, rapaz, e eu estou pensando o que mesmo? Você não sabe o que você está pensando. Você está com tudo isso na sua cabeça, onde é que está seu pensamento? Porque o médium, quando vai agir durante aquela ação mediúnica, ele tem que saber o que é que ele está pensando. Ele não pode deixar o pensamento fugir um segundo. Porque se ele está aqui dando um passe, de repente ele pensou na conta, não paguei o telefone, então acabou-se. Mas acontece. Você está fazendo o Pai Nosso ali, Pai Nosso que está no céu, pronto, aí lá se veio o negócio, acabou. É por isso que eu digo que quando você está fazendo o passe, que é a ação mais simples, que é a mediúnica que a gente faz no centro, você tem que fazer falando bem baixinho, só com a voz aqui, e a mente totalmente conectada, você não deixa ela fugir. Agora o que é que acontece aí? Só com o hábito. O hábito são 21 dias, segundo a doutora Jasmurri, da alimentação da energia lá. O hábito você tira com 21 dias. É um tratamento mental sério. Você faz o negócio todo dia ali, religioso, concentrado, para acostumar o seu pensamento naquilo. Aí ele começa a achar, ele quer isso. O comandante quer isso, a mente. Aí a mente vai atender ao seu comando. Aí você começa a tirar os pensamentos que estão ali, coadjuvantes, que não servem para nada. Você vai tirando. Naquele momento exato você só vai pensar isso. Então é assim que funciona uma reunião mediúnica. O médium está psicofonizando, ele não pensa em nada. Ele não pode pensar em nada. Ele está atendendo ao espírito que está ali. Então no nosso grupo os médiuns já são conscientes. Então quando o médium está dando a comunicação, que nós estamos dialogando com o espírito, ele também está sendo monitorado pelos benfeitores, porque muitas vezes, dependendo da carga que o espírito traz, que às vezes é muito pesada, ele é protegido num certo setor da mente dele para que não seja atingido e que ele possa ter o governo das ações, porque ele tem que controlar o espírito. O espírito pode querer ficar em pé e sair andando e querer fazer coisa, mas ele fica ali quietinho, sob o controle do médium. Vai ficar assim, ele pode vir todo distribuindo, todo contorcido, mas aí a gente vai botando a coisa no lugar e ele recebe o tratamento. Porque o médium é concentrado. E um detalhe importantíssimo para o grupo mediúnico: quando nós vamos começar a nossa reunião, tem 2 elementos que foram inseridos na nossa reunião. Primeiro, cada um de nós é conectado diretamente ao seu guia espiritual. Conectado, fulano tal com o guia espiritual e assim por diante. E depois, cria-se um campo de proteção, que é a ligação entre os médiuns. Nós fazemos uma sintonização, todos nós estamos conectados um no outro. Eu me conecto com o médium tal, e os outros conectam comigo e assim por diante. Então nós fazemos um campo de comunicação mental afetiva, não é só mental, é mental afetiva. Eu tenho que amar essa pessoa com quem está trabalhando. Nós nos amamos, nós nos abraçamos como verdadeiros irmãos. Eu, quando abraço uma pessoa daquela, é como se estivesse abraçando minha irmã. Nós amamos uns aos outros naquele grupo ali, não há nenhuma sombra de nenhuma dúvida, digamos assim, entre nós. Nós somos um grupo pequeno, somos 6 pessoas, mas nós nos amamos, porque na hora que nós vamos começar a reunião, não pode ter um miligrama de desconfiança por alguma razão. Nada, não tem nada entre nós. Então estabelece-se essa sintonização total
e que constitui-se por si só já um campo de proteção para o grupo. Eu não posso ir para uma reunião mediúnica com um pensamento de desconfiança por alguma razão de fulano de tal que está no grupo, porque na hora que for feita a conexão, está cortada a conexão. Eu não confio, não tem jeito. E não pode, o grupo mediúnico não funciona. Ele vai meio capenga. Os espíritos dão um jeito de isolar a pessoa, mas o ideal é esse. Sintonização mental afetiva. Todo mundo se gosta entre si e tem aquele carinho, aquela amizade. Isso é um amigo de verdade. Você não tem um amigo de verdade? Você não abraça com carinho danado. Ô, fulano, dá aquele cheiro, aquele abraço. É uma maravilha. Não tem sentimento de nada, nem desconfiança, não é aquela coisa boa que sai do seu coração. Isso aí é um padrão de energia de altíssimo poder. De altíssimo. Quando você abraça uma pessoa que você gosta, a pessoa se sente muito bem. É assim que essa energia passa. Então essa energia é usada lá. Então não tem perigo. Aí começa outras partes do trabalho que nós fazemos, como o grupo faz a construção da pirâmide de uma forma já modificada. Não usamos mais os pulsos energéticos, porque por necessário já pelo desenvolvimento do grupo e porque pelo fato de usarmos já a estrutura piramidal no campo, perímetro onde é feita a reunião, o modelo já está pronto. Ele é só preenchido com a energia. E dentro deste campo agora não é tão somente um campo de proteção. Ele agora também é o chamado campo albergue, porque é um campo grande, de grandes dimensões, e ali trabalham várias equipes e tem vários setores onde são colocados aqueles indivíduos de urgência. E quando termina a reunião, este campo piramidal, ele é jogado, ele é levado para o alto e as equipes vão distribuindo nos vários setores hospitalares que eles têm acesso. Então isso é uma parte do final do nosso trabalho. Eu gostaria só de acrescentar, finalizando aqui a nossa comunicação, que nessa ação mediúnica terapêutica nós desenvolvemos o trabalho em 4 setores, como nós falamos. O primeiro setor é o setor do plano físico, onde existem as pessoas desequilibradas por processos obsessivos diversos e as simbioses psíquicas com desencarnados, que estão vibrando praticamente na mesma faixa. Então é um trabalho que é feito com esse pessoal. Depois um outro tipo de energia que é feito com o pessoal do subsolo, das regiões mais inferiores, das cavernas. Então é um padrão de energia que é jogado para lá, com as equipes que estão trabalhando lá. É o segundo setor. O terceiro setor, que eu inclusive já perguntei uma vez, eu tenho uma dúvida, é o setor do mundo subaquático, que nós desconhecemos. E que certamente, como é maior do que a parte continental, e nós imaginamos sempre que tem pessoal que trabalha naquele setor lá. Então é jogado uma energia para o setor do mundo subaquático. E o quarto setor é o da psicosfera, essa atmosfera que é carregada com 2 fatores desencadeantes do desequilíbrio social, que é a psicosfera, os pensamentos totalmente desequilibrados e as emoções também totalmente desequilibradas, que estão em densidades diferentes aqui no campo psicosférico, e que equipes de desencarnados que têm tecnologias desenvolvidas, eles assimilam essas energias com elementos que eles têm de absorver e usam essas energias de desequilíbrio para desenvolver sofisticados implementos de obsessão psíquica. Entre outros esses equipamentos que são implantados. Então, as equipes espirituais que trabalham nesses setores do mundo espiritual superior, eles vêm com seus equipamentos também para desobstruir essa região da psicosfera, da emocionosfera, como eu gosto de chamar, pegando todo esse material. Então, claro que nós não podemos atingir o planeta, mas cada pirâmide, quando ela é desenvolvida e ela fica no local onde foi desenvolvida, ela entra em ressonância com outros setores que têm a mesma característica de atendimento espalhado, não só pela base física do planeta, como também nas bases espirituais. Então, o trabalho geralmente ele é de larga escala. Então, todas as vezes que nós, dos grupos apométricos ou daqueles que estão desenvolvendo as formas de atendimento espiritual, eles entram em sintonia uns com os outros. Nós, quando estamos no campo
do Sol, na região diurna do planeta, quanto aqueles que estão na região noturna do planeta. Porque tanto nós quanto eles estão trabalhando sincronizadamente, mesmo que esteja de noite lá e esteja de dia aqui, ou de tarde ou de manhã, que for a hora que for, mas sempre tem grupos trabalhando em sincronização, sob o comando dessas diversas equipes de benfeitores espirituais, não só da própria Terra, como várias outras equipes de fora, que estão também trabalhando nesse mesmo sentido. Então o trabalho de transição está sendo feito, é um trabalho muito demorado, um trabalho muito difícil, requer a colaboração de nós, por isso que a mensagem do Evangelho é de renovação, porque sem essa renovação não adianta nada, nós vamos nos tornarmos grandes intelectuais, mas sob o controle de mentes superiores a nossas. E o pensamento mais superior que nós podemos desenvolver em relação ao equilíbrio é através da prece, a prece realmente sentida profundamente no nosso ser, rogando a Jesus que abençoe a todos nós e que nos fortaleça, não nos tire da batalha, mas que nos fortaleça para que nós possamos levar avante todo este projeto da nossa redenção espiritual, auxiliando de alguma forma, mesmo da maneira mais singela que nós pudermos, aqueles que estão caminhando conosco nesses dias complexos da nossa sociedade moderna. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Sebastião, se for possível, gostaria de fazer só uma pequena perguntinha, que eu sei que sua experiência é muito grande. A gente recebe aqui muitas pessoas que vêm com a mediunidade assim, aflorando ainda, eclodindo, e pessoas que sequer conhecem a doutrina espírita nas suas bases, nos seus conceitos. Que conselho você daria para uma pessoa que chega a uma casa espírita pela primeira vez, que vem com essa mediunidade assim, ainda em desequilíbrio ou pouco desenvolvida, do ponto de vista da conduta dessa pessoa, dos livros que ela possa ler, além da questão do nosso trabalho aqui, né, que é fundamental o atendimento, enfim, o trabalho do estudo mediúnico, além disso, o que ela mesma pode fazer, a sua parte, né, da parte da pessoa, por favor. Olha, essa questão é muito boa, porque isso acontece com muita frequência na casa espírita. A pessoa deve ser orientada, a primeira, mesmo que ela não seja espírita, mas que ela possa ler acerca das questões da mediunidade, da interferência dos espíritos. Ela não vai se tornar espírita, mas precisa saber como funciona. E realmente ser orientada para manter o seu evangelho em casa, dentro da religião que ela tem. Precisa ler, precisa orar mesmo, que é onde ela vai gerar um campo de proteção. E orar também por essas pessoas que estão incidindo sobre ela, esses espíritos. E procurar dentro da casa espírita o tratamento, seja a médio, curto ou longo prazo, a que possa concluir essa etapa dessa ligação espiritual, mediúnica espiritual, e que ela continue buscando realmente a espiritualidade através na religião dela, se ela quiser continuar orando e trabalhando. Agora, a oração é fundamental para que ela possa ser o elemento coadjuvante dentro do tratamento. Se ela quer continuar o tratamento espiritual, vai receber a orientação de que é isso que está acontecendo. Se for um momento de eclosão mediúnica passageiro, vai ser afastada da entidade, vai ser orientada e vai ficar tudo bem. Mas se for algo mais complexo, ou um processo mais complexo de resgate ou de vingança, coisa desse tipo, o tratamento é mais prolongado, mas a orientação é a mesma. Continuar buscando o tratamento até a sua conclusão, a observação por parte dos benfeitores do andamento desse tratamento, e ela fazia parte da modificação pessoal, principalmente a modificação espiritual. E ver na casa principalmente, que às vezes a pessoa aparentemente é o alvo, mas não é. Às vezes é alguém da casa, e ver na casa o que é que tem lá. Geralmente o grupo mediúnico o grupo espiritual faz essa visita, vai lá e vê, tá assim, assim, tem fulano de tal e tal. Então, uma pessoa que é atendida, na casa da pessoa, uma pessoa que é atendida, na realidade, a família vai ser atendida, sem dúvida. Então, isso que acontece. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez ao nosso irmão Sebastião. Isso que ele está dizendo é verdade, porque na apometria, o primeiro exercício apométrico é para todos os componentes do grupo. O segundo é para os familiares, familiares em todas as escalas, entendeu? E eu quero agradecer a Deus e ao irmão
a riqueza de conhecimento que ele trouxe para a gente, principalmente aqui quem faz a apometria, quem faz o tratamento da apometria, não é? E aí o Sebastião, que conhece bem a apometria, ele sabe quanto nós, os espíritas, já perdemos tempo por não conhecer e por ter esse preconceito de não conhecer e aí julgar, né? E eu falo isso sempre aqui, quem me conhece sabe, que durante 10 anos nós perdemos de fazer. E a felicidade que a gente tem de hoje, na nossa casa, a gente poder fazer. O número de pacientes, não só do Dr. Salatiel, mas de médicos fora de Natal, que manda, entendeu? Porque muito na apometria é visto, por exemplo, alguém que tem uma síndrome de ressonância de vidas passadas, que ele está passando por isso agora, não vai ter médico que cure. Entendeu? Então, só através da apometria. Por isso que eu acredito que a apometria será, com todo respeito, a medicina do futuro. Entendeu? É uma pena que os nossos amigos, nossos confrades espíritas, ainda não tenham acordado para isso. Um dia um amigo nosso falou assim: eu só discordo da apometria, essa história dos chips. Eu disse: então você não leu André Luiz. Porque André Luiz foi um dos primeiros espíritos desencarnado a dar a comunicação falando de chips, não é? Então, assim, você não leu André Luiz. Entende? E, gente, eu falo isso do meu preconceito há algum tempo, porque a gente deixou de atender muita gente. Deixou de fazer bem a muitas pessoas. Isso que ele falou, olha, o trabalho da apometria, ele é tão sério que todo quarteirão, vocês precisam ver no final do relatório quantos espíritos conseguiram ser conduzidos aos hospitais espirituais. Aquilo que o nosso irmão falou, chegou um irmão em desequilíbrio, ele é a prioridade. Ele é a prioridade, porque ele é o necessitado, entendeu? Através daquele irmão, ele está trazendo um monte. É importantíssimo, olha, seriamente, nós só temos a agradecer a Deus. E eu quero dizer muito obrigado, Sebastião, porque você falou da mediunidade, mas você enfatizou muito a apometria. E eu queria lhe convidar para vir fazer uma reunião a respeito de apometria, porque a gente fala, mas, por exemplo, o pessoal ainda não entendeu muito quando a gente não divulga os diagnósticos. Na realidade, os diagnósticos, eles são preservados, assim como os médicos também preservam, não é? Eles são sigilosos. Por quê? Porque nem todo mundo, como na apometria, você pode se localiza, o que está acontecendo com você, se foi síndrome de ressonância de vidas passadas, se é mediunidade reprimida, se ali existe goécia, se é boções e etc e tal. Então, assim, há toda uma responsabilidade do grupo de não poder divulgar, porque nem sempre a gente está preparado para ouvir. Eu lembro que eu já sou espírita desde sempre, e eu lembro que quando eu tinha lá meus 9 anos, eu fiquei muito traumatizada com uma determinada incorporação. Realmente, antigamente, as incorporações eram na frente de todo mundo. Hoje, passa o tempo e aí as coisas modificam, né? Já não há necessidade, nem deve haver aquelas incorporações que deixam a gente traumatizado. Uma coisa que o irmão falou, que eu estava ali ouvindo, fiquei muito feliz, o cuidado, não é? Um médium que recebe o espírito e ele diz o que tá vendo ali perto daquela pessoa. Precisa ter muito cuidado com isso, porque já imaginou, um benfeitor jamais diria, né? Imagine se o benfeitor vai chegar para nós e vai dizer coisa do tipo: o mundo vai acabar dia 12 de dezembro de 2012. Nunca vai dizer uma coisa dessa. O benfeitor, ele ia mandar que a gente orasse muito, mas não diria isso. Entendeu? Então, são todos esses cuidados que a gente precisa ter a respeito de mediunidade, porque é por isso que às vezes a gente deixa de acreditar. E é por isso que Allan Kardec chamou tanta nossa atenção para a fé raciocinada. Porque quando eu estou com a fé raciocinada, eu não vou acreditar em tudo, né? Se vocês me perguntarem se eu acredito em todos os espíritos, qual vai ser a minha resposta?
Claro que eu não acredito em todos os espíritos, eu não sou obrigada a acreditar, não é? Então a gente precisa ter cuidado. Então esse é o cuidado que nós, os médios mais exacerbados, porque médios somos todos, né? Então a gente precisa ter cuidado, muito cuidado, muito cuidado. E eu tenho certeza que a reunião foi muito boa e que a gente vai sair daqui muito feliz, né? Então agradecer mais uma vez o nosso irmão e lhe convidar para que você venha dessa vez com o tema apometria. Tá certo? Eu vou ficar muito feliz, porque a gente fala, mas nós falando é uma coisa, você falando é outra. Então, por favor, dê esse presente para a gente. E a Lourdes estava querendo pedir para você fazer a mentalização aqui para nós. Ah, não, quem faz é Eduardo. A minha missão aqui é só aquela que eu já fiz mesmo. Chega, Eduardo, vem aqui com... Gente, então amanhã, vocês sabem que a terceira terça-feira do mês, ela não tem reunião. Nós, os médios, é para a gente descansar. Mas pelo número de pessoas para apometria, a Joanise conversou com toda a equipe da apometria, com o nosso irmão Inácio Ferreira, José Lacerda, e com o mediador, o irmão mediador desse trabalho. E aí amanhã a gente vai fazer, porque se fosse juntar, ia dar mais de 60 pessoas. E aí os médios saem daqui só os pedaços, né? Porque exige toda a apometria, como o nosso irmão frisou bem aqui. Gente, se vocês pudessem imaginar o trabalho da apometria, como ele é completo, como ele é real, como ele é... Olha, gente, pelo amor de Deus. Então, amanhã vai ter apometria, depois vocês vejam com graça se o nome de vocês está na lista, tá certo? Se não tiver, nós temos irmãos aqui que a necessidade é muito mais. Então, você que sabe da sua necessidade, eu não vou precisar dizer o nome, já deixe com graça, ou vem amanhã, se cuide, não coma carne vermelha e tal, e venha, tá certo? Quarta-feira à tarde, a gente não vai ter reunião, porque é feriado da padroeira da cidade. E aí vocês podem dizer, vocês não são espírita? Claro, mas é importante também, eu acho que não custa nada respeitar. E eu que gosto tanto de Maria Santíssima, não podia ser diferente. Boa noite, pessoal. A gente quer convidá-los para domingo. Nós vamos fazer o nosso primeiro chá Meimei. E é esse cartaz que está aqui na tela. Haverá muitas comidas para nós, tá? Dentre chás, chocolates, bolos, tortas, doces, salgados, canapés, etc, etc. Tem muita coisa diet, como também muita coisa não diet. E vai ter algumas apresentações culturais, tá? Eu vou deixar na surpresa, vai ter brindes, algumas mostras de... Vai ser aqui mesmo, porque nós não conseguimos outro ambiente. Então esse vai ser aqui, o próximo provavelmente em março, vai ser num ambiente maior, tá? Juntamente com mais 2 casas espíritas que já estão sintonizadas conosco. Então a gente fica esse convite a partir das 5 horas. As senhas a R$15 estão sendo vendidas com os trabalhadores da casa, Sânzia, Gustavo, Kátia e dentre outros. Vocês podem procurá-los, que serão sempre bem-vindos, né? Vamos passar agora a segunda parte dos trabalhos da noite, para os passes à distância. Convidar todos os médiuns da casa a se posicionarem. Também por vocês procurem sentar-se na posição mais confortável. As pessoas também em casa que estiverem assistindo podem colocar copo com água, sua garrafa com água próximo a vocês, para que a gente possa receber as energias dos benfeitores espirituais. Vamos fechar os nossos olhos.
Respiremos, fazemos uma respiração profunda 3 vezes, para podermos relaxar mais ainda. Inspira, segura um pouco, expira. De novo, segura um pouco, expira. Inspira. Expira. Vamos serenar a nossa mente. Vamos deixar de lado todos os outros pensamentos. Saibamos que nesse momento vamos dedicar completamente à atividade de agora, a deixar a mente totalmente passiva, pacífica, procurando sentir as energias do ambiente, acalmando o coração, acalmando as angústias, entregando a Jesus todas as preocupações, deixando nas mãos de Jesus todos os temores, todas as angústias, toda a raiva, toda a ansiedade. Vamos agora visualizar à nossa frente a face amorosa de Jesus. Não o Jesus crucificado, mas o Jesus vitorioso. O Jesus que é pura luz. A olhar para nós com seus olhar brando, com o seu olhar penetrante, que conhece o íntimo de nossas almas, que sabe de todas as nossas necessidades, que conhece todas as nossas angústias, que conhece e sabe de toda a nossa capacidade. Vamos entregar a Jesus. E vamos agora abrir os braços a Jesus, abraçar a Jesus e sentir o coração pulsante de luz de Jesus a vibrar no nosso coração, transmitindo todo o amor, transmitindo toda a paz, transmitindo toda a segurança que precisamos para solucionar e resolver as nossas necessidades. Não as nossas necessidades mesquinhas e passageiras, mas as nossas necessidades reais e profundas, que só Jesus conhece. Vamos estender essas vibrações positivas, esse calor agradável do coração de Jesus a percorrer todo o nosso corpo, renovando nossas células, energizando e vitalizando o nosso corpo material, nosso corpo energético, nosso corpo espiritual. E agora, para mantermos esse contato e essa conexão com Jesus, olhemos com os nossos olhos da mente, com os nossos olhos do Espírito,
os olhos de Jesus. Fixemo-nos nos olhos de Jesus. Esse olhar, somente esse olhar de compaixão, misericórdia, irá nos revelar, nos dizer aquilo que nós precisamos, aquilo que mais temos urgência, como um presente, como uma dádiva do Mestre. Sintamos toda essa força, toda essa confiança em nosso íntimo, para guardarmos nos momentos de necessidade. Em agradecimento por esse momento, faremos agora a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos do mal, assim seja. Vamos abrir agora lentamente os olhos, nos despertar, voltando, agradecidos a Deus, agradecidos a Jesus, aos mentores espirituais, por mais essa oportunidade de reflexão, por mais essa oportunidade de troca, de pensamentos, de energia, de emoção, de vida. Possamos todos ir para os nossos lares, todos repletos, com a índole, o pensamento, o desejo de podermos a cada dia sermos cada vez melhores, pelo menos alguns milímetros a mais. Assim seja. Servo de Deus, escravo do Senhor.